Olá, povo de Deus, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 23 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 14, de 1 a 3, e depois de 4b a 5, e de Lucas 21, de 1 a 4. Continuamos nossa reflexão sobre Apocalipse, o último livro da Bíblia, que reflete a conjuntura do final do primeiro século, anos 95, mais ou menos. O 144.000 é um número simbólico e aberto, pois 12 por 12 por 1000 engloba o povo do Primeiro Testamento, representado pelas 12 tribos que adentraram a Terra Prometida, o povo do Segundo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, a comunidade escolhida por Jesus para dar continuidade à sua missão. 1000, uma multiplicação infinita para poder incluir todos os povos, todas as nações. João descreve uma assembleia solene, onde todos cantam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Esse cântico identificava o povo que tinha sido resgatado como primícias da humanidade para Deus e para o Cordeiro. Uma assembleia de pessoas irrepreensíveis, dignas de crédito, pois dentre eles não se achava mentira alguma. A assembleia formada de pessoas eleitas, que tinham a fronte assinalada pelo nome do Cordeiro e do seu Pai. Sabemos que quando o anjo exterminador passou outrora, os salvos foram aqueles que tinham a fronte assinalada. Então já é uma tradição. Essa mensagem chegava até as comunidades que se sentiam reforçadas na sua fé e na resistência às perseguições do imperador Domiciano. Sentir-se incluído na Assembleia dos Redimidos empoderava os cristãos a continuarem no testemunho vivo de seguidores do Cordeiro. Apocalipse, com sua mensagem simbólica, ia dando a certeza de que a comunidade continuava no caminho certo, em meio a uma conjuntura tão adversa. Também hoje, quando lemos Apocalipse, podemos fazer um inventário das forças contrárias ao reino de justiça e paz e avaliarmos a nossa prática atual de resistência e combate, para sabermos se somos ou não dignos do sacrifício do Cordeiro. Lucas 21, de 1 a 4. Esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas nos introduz na sensibilidade, na mentalidade de Jesus, que nunca se deixou enganar pelas aparências. Os ricos tinham o costume de trocar uma moeda de grande valor por muitas de pequeno valor, para quando fossem fazer sua oferta no templo, o ruído de grande volume de pequenas moedas fosse maior. A pobre da viúva não tinha como exercer essa prática, e sua oferta não era ruidosa. Muito pelo contrário, era silenciosa, cheia de discrição. Jesus amava os pobres, pois compreendia a situação existencial deles, sobretudo de viúvas aviltadas pela sociedade machista da época. A tradição profética de Israel sempre procurou amparar as viúvas, e temos histórias belíssimas sobre elas. Como sempre se disse, o pouco da pobre viúva é tudo aos olhos de Deus, enquanto o muito dos ricos é simplesmente supérfluo. Uma coisa é dar do que sobra, outra coisa é doar-se a si mesmo. Aqui está a diferença elogiada por Jesus. É claro que esse gesto
nos lembra da viúva de Sarepta, por exemplo, que dando ao profeta Elias o que ela tinha para ela e seu filho comerem, nunca mais soube o que era falta na sua vida. Sempre teve, a partir daí, abundância. Também nos lembramos de Jesus, dizendo: quem doa sua vida ganha, quem se agarra à sua vida perde. A matemática de Jesus é exatamente o inverso da lógica acumulativa do mercado. A Palestina da época não entendeu Jesus. O mundo capitalista de hoje também não o entende, como não entende seus seguidores, hoje acusados de comunistas. O paradoxo apresentado pelo Apocalipse, quando diz que os salvos alvejaram, isto é, tornaram brancas, as suas vestes no sangue vermelho do Cordeiro, é exatamente a lógica dos que entenderam o reino anunciado por Jesus, onde aquele que o mundo julga um perdedor é o ganhador, e os ganhadores deste mundo são os perdedores no reino. Jesus amou os pobres gratuitamente, viúvas, cegos, coxos, surdos, mudos, leprosos, prostitutas, pecadores públicos. Esses eram os amigos de Jesus. E Jesus foi perseguido pelos que se julgavam acima dos outros. Na roça onde eu estou esses dias, fim de semana, conta-se que um coronel destas bandas de cá, com fama de matador, que só andava acompanhado de capangas fortemente armados, foi à missa com seu séquito. O padre velho, desceu do altar e com o dedo em riste lhe disse: aqui você se julga grande, mas logo, logo vai ter que prestar contas no tribunal divino. Deste julgamento você não escapa. Tenho pena do seu destino final. O inesperado aconteceu. Tal homem, mais tarde, mandou chamar o padre e o povo desaconselhou o padre de ir ao encontro dele, devido à sua fama de violento, mas de nada adiantou. Chegando na casa do coronel da roça, este disse ao padre: quero confessar-lhe todos os meus pecados e mudar radicalmente de vida. Aquele que não conseguiu entender a mensagem de amor e de misericórdia do Pai, tantas vezes anunciada pelo velho padre, acabou se convertendo por temor de sua condenação eterna. Oxalá hoje tivéssemos esse mesmo poder para anunciar o Evangelho nos ambientes hostis e que tivessem também o santo temor. Diante da oferta dos ricos, Jesus não teve dúvidas em anunciar que a melhor oferta foi da pobre viúva. Será que a igreja não deveria voltar a Jesus e ao frescor do seu evangelho para resgatar sua dimensão profética nesta sociedade da ostentação? O Papa Francisco tem anunciado a opção pelos pobres e pequenos de maneira intrépida. Em sua mais recente carta encíclica Fratelli Tutti, ele nos recorda: muitas vezes os últimos da sociedade foram ofendidos com generalizações injustas. Se às vezes os mais pobres e os descartados reagem com atitudes que parecem antissociais, é importante compreender que, em muitos casos, tais reações têm a ver com uma história de desprezo e falta de inclusão social. Como ensinam os bispos latino-americanos, só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje.
seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com os pobres. Um beijo no seu coração.